interpretação de texto. A língua portuguesa é uma disciplina que trabalha muito a questão da interpretação. Então eu trouxe uma proposta de texto para vocês. O título do texto é Ler Devia Ser Proibido, da Guiomar de Gramont. É um texto muito bacana, que eu vou estar lendo aí com vocês agora o texto e em seguida estar passando algumas atividades de interpretação. A pensar fundo na questão, eu diria que ler devia ser proibido. Afinal de contas, ler faz muito mal às pessoas, acorda os homens para realidades impossíveis, tornando-os incapazes de suportar o mundo insosso e ordinário em que vivem. A leitura induz à loucura, desloca o homem do humilde lugar que lhe fora destinado no corpo social. Ler realmente não faz bem. A criança que lê pode se tornar um adulto perigoso, informado com os problemas do mundo, induzido a crer que tudo pode ser de outra forma. Afinal de contas, a leitura desenvolve um poder incontrolável, liberta o homem excessivamente. Sem a leitura, ele morreria feliz, ignorante dos grilhões que o cercam. Sem a leitura ainda, estaria mais afeito à realidade cotidiana, se dedicaria ao trabalho com afinco, sem procurar enriquecê-la com cabriolas da imaginação. Ler pode provocar o inesperado, pode fazer com que o homem crie atalhos para caminhos que devem necessariamente ser longos. Ler pode gerar a invenção, pode estimular a imaginação, de forma a levar o ser humano além do que lhe é devido. Além disso, os livros estimulam o sonho, a imaginação, a fantasia, nos transportam a paraísos misteriosos, nos fazem enxergar unicórnios azuis e palácios de cristal, nos fazem acreditar que a vida é mais do que um punhado de pó em movimento, que há algo a descobrir. Ler pode ser um problema, pode gerar seres humanos conscientes demais dos seus direitos políticos em um mundo administrado onde ser livre não passa de uma ficção, sem nenhuma verossimilhança. Seria impossível controlar e organizar a sociedade se todos os seres humanos soubessem o que desejam. Se todos se pusessem a articular bem suas demandas, a fincar sua posição no mundo, a fazer dos discursos os instrumentos de conquista de sua liberdade. O mundo já vai por um bom caminho. Cada vez mais as pessoas leem por razões utilitárias, para compreender formulários, contratos, bulas de remédio, projetos, manuais, etc. Observem as filas, um dos pequenos cancros da civilização contemporânea. Bastaria um livro para que todos se vissem magicamente transportados para outras dimensões, menos incômodas. É esse o tapete mágico, o pó de pirlim-pim-pim, a máquina do tempo. Para o homem que lê, não há fronteiras, não há cortes, prisões tampouco. O que é mais subversivo do que a leitura? A leitura é obscena, expõe o íntimo, torna o coletivo o individual e público secreto, o próprio. A leitura ameaça os indivíduos porque os faz identificar sua história em outras histórias, torna-os capazes de compreender e aceitar o mundo do outro. Sim, a leitura devia ser proibida. Ler pode tornar o homem perigosamente humano. Bom, então essa aí é a proposta de texto para vocês. Ok, vamos às atividades. Atividade 1, trazendo aí uma questão. Em seu texto, Guiomar de Gramont expõe sua opinião acerca da leitura. Destaca-se, dentre as estratégias utilizadas, o uso. Então, ao longo do texto, ela usa humor, ironia, mentiras ou ceticismo. Okay? Então, vocês podem ainda voltar lá no texto, dar mais uma lida, né? E que ajuda bastante, e responder essa atividade. Na atividade 2, né, a gente acabou de falar agora há pouco de substantivos. Então, vocês retirem lá do texto 2 substantivos. Tá? Não precisa
classificá-los, não. Tá? Tem geralmente o substantivo é uma das classes que mais, né, a gente encontra dentro dos textos. São substantivos e verbos. Tá? Então só precisa pegar 2 substantivos e tá escolher dos tantos que tem lá, que já dá para responder a atividade 2. A atividade 3, que parte do texto mais chamou a sua atenção? Ok? Então vocês façam aí um comentário, né? Quem quiser mandar para mim né, pelo zap também, o que achou, né, de parte do texto, tá bom? A gente vai estar lá conversando melhor. Então sugiro que vocês façam a leitura do texto, tá? Sempre pausando a tela do vídeo e assim as atividades também, porque logo em seguida eu trago as correções para que, né, não atropele logo as correções, tá? E não dê tempo de vocês fazerem, ok? Respondendo às atividades do texto, ler devia ser proibido. Na primeira atividade, em seu texto, Guiomar de Gramont expõe sua opinião acerca da leitura. Destaca-se, dentre elas, as estratégias utilizadas, o uso de humor, de ironia, de mentiras, de ceticismo. Bom, a resposta correta seria ironia, tá? Você dá para perceber, né, que todo o texto ela trabalha de forma irônica. O texto parece falar mal da leitura, mas na verdade não está falando mal. Ela tenta mostrar para o leitor o poder que a leitura oferece, né? Então, toda aquela questão de criatividade, né, de aguçar a imaginação do ser humano. Então, ela usa estratégias de ironia. Respondendo à atividade 2, está pedindo para tirar 2 substantivos do texto. Então, lá no texto tem vários substantivos. Ok? Eu escolhi 2. E eu peguei criança e homem. Tá? São 2 substantivos que estão lá no texto, tem vários. Então não necessariamente que criança e homem seja a única resposta. Então tem várias respostas. Na dúvida podem enviar para mim, tá? O que vocês colocaram. Podem mandar lá pro zap que eu vou estar trazendo de volta a resposta para vocês. Tá dando esse feedback aí. Ok? Olha aí, respondendo a atividade 3, que parte do texto mais chamou a sua atenção? Faça um comentário. Esse é o tipo de questão que vai gerar várias respostas, porque cada um pode escolher uma parte diferente do texto e comentar. Em sala de aula, né, geraria até uma discussão, um debate sobre o texto. Eu marquei alguns pontos aí, já tinha feito a leitura do texto com vocês antes das atividades, e agora eu marquei algumas partes do texto que eu achei legal, e até para ampliar essa questão da discussão e compreensão do texto. Então a gente vai ver muito essa questão da ironia também na fala da Guiomar de Gramont. Ler realmente não faz bem. A criança que lê pode se tornar um adulto perigoso, inconformado com os problemas do mundo, induzido a crer que tudo pode ser de outra forma. Realmente, essa parte aqui é bastante atual, né? A gente está passando por um problema mundial aí, que é essa questão do coronavírus, né? E a gente tem, desde sempre, né, uma aposta muito grande nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, né? No potencial que a criança e o jovem tem, né? De fazer um mundo melhor. Da gente repensar, né, e colocar de vez o ser humano em primeiro lugar. Lá embaixo eu trouxe aqui: ler pode provocar o inesperado, pode fazer que o homem crie atalhos para caminhos que devem necessariamente ser longos. Ler pode gerar invenção,
pode estimular a imaginação de forma a levar o ser humano além do que lhe é devido. Né? Então, geralmente quem lê bastante, lê bem, ele escreve bem, fala bem. Fora essa questão de estímulo da imaginação, de ideias, você começa a ver a compreensão das palavras, né? Não só a interpretação do texto, mas você começa a correr atrás de entender melhor algumas palavras. Então isso aí você vai encurtando, né? É como se você coisas que necessariamente seriam longas se tornam mais curtas, tá? Esse estímulo à imaginação do ser humano que a leitura traz. Um livro faz a pessoa pensar, mergulhar naquela história e trazer algumas coisas ali para a vida, que pode ser, né, fundamentais para a vida. Então marquei essa parte já pensando nisso. Olha aí, virando a página, né, eu marquei ali: ler pode ser um problema, pode gerar seres humanos conscientes demais dos seus direitos políticos. Mais uma fala muito atual também. A gente está correndo atrás dos nossos direitos de cidadão, né? E você através da leitura, da interpretação, você tanto interpretando o que os políticos falam, ou algum documento escrito, isso facilita muito para você até impor, argumentar, colocar o seu ponto de vista e correr atrás dos seus direitos também, se organizar com o resto da sociedade, com os moradores, para poder fazer valer os seus direitos. Então essa é uma parte interessante, seria a mais interessante assim para mim, tá? Na minha opinião, eu marcaria essa, colocaria como resposta. O mundo já vai por um bom caminho. Cada vez mais as pessoas leem por razões utilitárias para compreender formulários, contratos, bulas de remédios, projetos manuais, etc. Bastaria um livro para que todos se vissem magicamente transportados para outras dimensões. Então, essa parte aqui eu marquei, né, mais por questão de um alerta. A gente costuma fazer muito leituras mecânicas. A gente não procura saborear, né, o prazer de ler, de viajar, né, ali dentro da leitura e trazer todos os benefícios que a leitura pode te proporcionar. Porque a leitura é o pontapé inicial de todas as disciplinas, vamos dizer assim, língua portuguesa. Né? Todas as outras disciplinas você vai ter a sua língua materna ali, que é a língua portuguesa, para você ler, interpretar, para fazer, para entender qualquer outra disciplina, ou qualquer outra atividade, outra disciplina. Tá? Então, assim, sugiro muito que vocês invistam em leitura, ainda mais que hoje a gente está de isolamento social, então a leitura seria uma das atividades aí que poderiam ser utilizadas no nosso dia a dia. Marquei aqui embaixo, no final, o que é mais subversivo do que a leitura, mas eu vou preferir não comentar, tá bom? Quem sabe um dia numa sala de aula a gente pode aprofundar mais esse texto e a gente entra, né, melhor nessa fala. Bom, então é isso. Tá? Dúvidas podem mandar pelo WhatsApp, vou colocar na descrição do vídeo os horários. Em breve eu vou estar trazendo aí mais questões aí para vocês, mais atividades, desafios, ok? Um abraço a todos e até a próxima.